estamos de volta então para mais uma aula e hoje nós vamos começar então o capítulo 5 do nosso livro didático, né? O que nós vamos abordar no capítulo 5? A gente vai falar um pouquinho sobre as grandes navegações. Eu tenho certeza que você já ouviu falar um pouquinho sobre as grandes navegações, né? Que foi a forma como os portugueses, como os europeus descobriram então a América. Só que para isso, né, para essas grandes navegações, esses europeus precisaram passar por muita coisa, tá? É o que a gente vai descobrir então aqui durante a nossa aula. Deixa eu só mudar de página aqui então. Se você quiser me acompanhar, nós estamos aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mover a página. Nós estamos na página 94 e, né, por coincidência, nós vamos ter essa imagem que parece que temos monstros marinhos aqui, né, no meio do oceano, etc. E talvez vocês estejam se perguntando o que seria isso, né? É porque os espanhóis e os portugueses, os europeus em si, eles acreditavam na Terra plana e, por não conhecerem o mar, né, eles tinham medo do que pudesse vir do mar, eles pensavam que haviam monstros marinhos no fundo desse mar e que se eles caíssem fora desse mar, eles seriam então devorados, tá? Olha como que a mente dessas pessoas naquela época era completamente pequena, né? Eles eram totalmente desconhecidos, né? Eles não conheciam aí as próprias técnicas de navegação. E aqui na página seguinte, tá? Nós já temos aqui uma atividadezinha, eu vou auxiliá-los a fazer, só para a gente poder começar aqui, então, o nosso módulo, tá? Então, como vimos no capítulo anterior, a Idade Moderna foi uma época de profundas transformações. Nesse período, por meio das grandes navegações, os europeus entraram em contato com outros povos e culturas, e também ampliaram seus conhecimentos geográficos. Então, o que isso significa? Significa que os europeus, através das viagens marítimas, conheceram lugares diferentes, culturas diferentes, produtos diferentes, e tudo isso foi aumentando cada vez mais aí, digamos, a sabedoria desse povo, certo? Observe as imagens destas páginas e converse com os colegas sobre as questões. Então, vamos conversar aqui entre a gente. Na imagem anterior, eu tinha explicado para vocês, na página anterior, na verdade, né, um pouquinho sobre os monstros marítimos, né? Nós vimos ali que esses navegadores, eles desconheciam este mar, né? Então, para eles era tudo muito novo. E nessa imagem aqui, nós vamos ter uma embarcação. Para ser mais específico, nós temos aqui essa imagem, né, de um mapa mundi que foi produzido em 1512 pelo italiano Jerônimo Marini, ok? Então, aqui, como vocês conseguem perceber, eu vou ver se eu consigo ampliar um pouquinho a imagem, ó, só para focar melhor, ok? Só para eu explicar isso aqui para vocês, tá? Nós não vamos fazer nada escrito. Eu quero que vocês prestem atenção para vocês entenderem o que nós vamos fazer daqui para frente, tá? Então, essa imagem, pessoal, ela é um mapa mundi, né? Percebam que ela possui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que significaria isso, né? Então, percebam, aqui nós vamos ter a África, certo? Depois nós vamos ter a Europa, né? Percebam que nós temos aqui apenas os grandiosos continentes. Por que nós vamos ter destaque apenas para a África e para a Europa, né? E na Ásia, no caso, que está aqui, ó. Aqui estaria a Ásia e aqui nós vamos ter Brasil, né? E outras terras. Justamente porque, pessoal, eles desenhavam o que eles viam, tá? Então, para eles, ali naquele momento, em 1400 e bolinha, só existia a Europa, a África e a Ásia. Eles não conheciam a América, não conheciam a Antártica e muito menos conheciam a Oceania. Então, foi através das grandes navegações, que é o grande tema do nosso capítulo 5, que eles foram descobrindo pessoas novas, indígenas, riquezas, foram colonizando, né, tudo o que eles foram encontrando, certo? Então, aqui, só para a gente poder fechar um pouquinho da nossa aula, né? Ó,
A questão de letra A estava perguntando o seguinte: analise a imagem ao lado e que informações ela pode nos fornecer sobre o imaginário europeu na época das grandes navegações. Então, por exemplo, né, na letra A, a gente poderia colocar como resposta, né, que o imaginário europeu era pequeno, as pessoas não conheciam, por exemplo, o mar, né? Elas acreditavam em histórias mirabolantes, tá? Então, isso seria a letra A. No caso da letra B, como nós estamos conversando, eu nem vou colocar resposta em nada aqui, é só para vocês associarem o conteúdo. Qual é a principal diferença entre o mapa Mundi Acima, que foi produzido no século XVI, e o mapa Mundi, que é produzido na atualidade? Se a gente pegar essa imagem e comparar ela com o mapa mundi atual, nós vamos perceber diversas diferenças, certo? Nós vamos ter aí todos os continentes. Quais são os continentes? América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica, certo? Se eu não me esqueci de nenhum, são 6 continentes. Ok? E nós temos, claro, 6 números nesse mapa, né? Só que a gente só consegue enxergar nitidamente a África, a Europa e a Ásia aqui, mais ou menos, tá? Mais uma vez, porque eles apenas desenhavam, né? Descreviam o que eles enxergavam, o que eles conseguiam ver na frente deles, certo? E por último, na letra C, o que você sabe sobre o mundo moderno, né? O que seria essa questão de modernidade? Como a gente estudou lá em Renascimento, né? Renascimento já começa a Idade Moderna. O que significa? É o surgimento das ciências. Nós vamos ter aí o surgimento, né, de novas religiões, surgimento de novas ferramentas. Então, tudo isso está dentro do mundo moderno. Ok? Nós nos vemos então, pessoal, na nossa próxima aula, em que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o nascimento do mundo moderno. A gente vai explorar um pouco mais esse universo, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Até lá!